Olá, pessoal, boa noite a todos. Iniciaremos neste momento a apresentação de mais um painel da Conferência Estadual da Advocacia Baiana de 2021, cujo tema abordado é Advocacia, Democracia e Igualdade. Evento iniciado hoje, que ocorrerá até o dia 6 de agosto, com diversos painéis e temas de grande relevância para a nossa atualização. Antes de dar prosseguimento aos trabalhos, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Cíntia Santos, advogada, especialista em direito público e integrante da Comissão Especial da Advocacia Corporativa da OAB. Para mim é um grande prazer ser mediadora deste evento tão importante e grandioso para a advocacia baiana e realizado no mês do advogado, que será comemorado no próximo dia 11. Aproveito para parabenizar os colegas advogados, assim como todos os organizadores deste evento, e em especial ao nosso presidente, Dr. Fabrício Castro. Bom, o tema do nosso painel abordará licitações e o que muda na nova lei. Depois de mais de 27 anos de existência, a Lei 8666 de 93 já foi objeto de 115 novas redações, 2 revogações autônomas e 111 novas inclusões, sem prejuízo dos constantes litígios. Eu obtive essas informações no Manual de Licitações e Contratos de Dr. Flávio Amaral Garcia. Bom, mesmo após o advento da Lei 866, surgiram diversas outras legislações dispondo sobre o tema de contratação da administração pública, como a Lei Geral das Concessões, a Lei de Pregões, a Lei das Parcerias Público-Privadas e a Lei do Regime Diferenciado de Contratações, além da Lei das Estatais, né? Agora em 2016. Bom, a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, pretende uniformizar a legislação, consolidando em um só diploma todas as leis, a Lei 8.666, a Lei do Pregão e a Lei do RDC. Além de agregar as normas e consolidar essas experiências já consagradas na legislação anterior, assim como a jurisprudência do Tribunal de Contas, este novo marco regulatório trouxe também diversas novidades, e algumas delas serão apresentadas neste painel pelos nossos convidados. Antes de chamar nosso primeiro painelista, gostaríamos de agradecer, juntamente com toda a diretoria da OAB, a disponibilidade do Dr. Bruno Dantas em participar desta conferência e informar que, em razão do atraso na programação, o Dr. Bruno não poderá mais participar deste painel, em razão de um choque de horários com outro compromisso profissional. Mas daremos continuidade ao nosso painel e vamos iniciar apresentando o Dr. Ícaro Bittar, que é o nosso primeiro painelista. Ele que é advogado e professor, presidente da Comissão de Estudos em Licitações e Contratos da OAB Bahia, especialista em licitações e contratos, especialista também em direito administrativo e constitucional e direito eleitoral. Ele tratará agora sobre o tema assessoria jurídica na nova lei de licitações. Doutor Ícaro, boa noite, é com muito prazer que eu te convido a integrar esse painel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cíntia. Boa noite. Tudo bem com você, Cíntia? Excelente, tudo ótimo. Maravilha. Boa noite, professora Cláudia Pereira. Boa noite, professora Andréa Amorim. Uma alegria grande falar na companhia das senhoras, amigas pessoais e referências na área de licitações. Boa noite a todos que nos assistem. A gente pede desculpa e pelo atraso, são situações que acontecem em eventos grandiosos. Quero parabenizar e agradecer o presidente da OAB Bahia, o meu amigo Fabrício Castro. Sou muito grato a Fabrício por todo o apoio que ele sempre deu à nossa comissão de estudos em licitações e contratos, uma comissão formada, inclusive, na gestão de Fabrício. Quero também, de forma muito especial, agradecer ao gigante Hermes Hilarião, pai do Antônio e grande padrinho dessa comissão. Hermes nunca mediu esforços para nos apoiar e merece esse reconhecimento.
Então, feito aí os agradecimentos introdutórios, vamos falar de licitação. Entre tantos temas palpitantes acerca das mudanças trazidas pela nova lei de licitações, a lei 14.133, de 1º de abril de 2021, a mim ficou a abordagem sobre as significantes mudanças no agir jurídico do processo licitatório ou do processo de contratação. Afinal de contas, contratação direta também precisa do jurídico, também precisa de parecer. A Lei 8.666, que respira por aparelhos, dava ao jurídico o simplório trabalho de analisar minuta de edital e minuta de contrato, como consta lá no parágrafo único do artigo 38. Era muito pouco, devemos confessar. Agora, com a nova lei de licitações, ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para um órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante uma análise jurídica daquela contratação, né? Percebam que é algo muito mais amplo do que simplesmente analisar a minuta. Agora, nós vamos ter controle de juridicidade, uma análise de juridicidade de todo o processo. O jurídico agora precisa estar à disposição dos agentes públicos envolvidos na licitação para dirimir dúvidas sempre que provocado. Precisou de alguma coisa do jurídico, precisou de alguma ajuda, teve alguma dúvida, corre lá e bate na porta do jurídico. A diferença é que agora a assessoria jurídica ela não poderá se esquivar, ela vai ter que botar a cara no sol, como dizia e cantava Márcio Vitor. Daí a necessidade de termos profissionais tecnicamente prontos e peritos no âmbito das licitações públicas. Afinal, precisarão se manifestar e assim devem fazer com excelência. Até porque a responsabilidade daquilo que se orienta é muito grande. Não somente os servidores envolvidos na licitação, como também o próprio fiscal do contrato. Isso está na nova lei de licitações. O próprio fiscal será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Ambos, jurídico e controle interno, deverão dirimir quaisquer dúvidas e, mais do que isso, subsidiá-los com informações relevantes que possam prevenir riscos na execução do contrato. Resumindo, todos os agentes públicos envolvidos no processo de aquisição, e aí não é de licitação, é de aquisição, de contratação, e até mesmo o fiscal do contrato, receberam da nova lei, da Lei 14.133, um presente. E cá para nós, o risco de responsabilização passou até a atuar como um desestímulo, né, ao arrojo, à inovação por parte desses agentes. Uma ausência de incentivo para a tomada de decisões potencialmente eficientes, mas arriscadas. Produziu, na verdade, uma verdadeira generalização de comportamentos reativos e burocratas em alguns agentes públicos, induzindo ao que nós passamos a chamar de apagão das canetas. O direito administrativo deixou de ser um instrumento para regular ações administrativas voltadas para o atendimento do interesse público e se tornou um conjunto de regras de conformidades, cuja aplicação era, sobretudo, vetorizada pela tentativa
de uma autopreservação dos agentes públicos envolvidos, né? O que precipitava disfuncionalidades, né? Externalidades várias e a modelação do direito administrativo do medo, que tanto a gente vem conversando nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2 anos. E sem contar com o tal do erro grosseiro, né? A Lei 13.655 de 2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, nos ensina que os agentes públicos somente responderão pessoalmente por suas decisões em caso de dolo ou erro grosseiro. E o próprio artigo 5º da nova Lei de Licitações expressamente manda que se observe o rol de princípios e a LINDB. E aí vem o TCU, lá em novembro do ano passado, novembro de 2020, acórdão 13.375, salvo engano, de 2020, da relatoria do nosso querido ministro Benjamin Zinler, deixou todo mundo tenso em relação a essa extensão do conceito de erro grosseiro. Aquele acórdão 13.375, o ministro Benjamin Zinler simplesmente disse, o parecer jurídico que não esteja fundamentado em razoável interpretação da lei, ou que contenha uma grave ofensa à ordem pública, ou que deixe de considerar a jurisprudência pacificada do TCU, pode ensejar na responsabilização de seu autor, se o autor concorrer para eventual irregularidade praticada pela autoridade que nele se embasou. O problema, gente, é que, à exceção dos enunciados de súmulas, eu pergunto aos senhores e às senhoras, existe jurisprudência pacificada no TCU? Ainda que exista, eu não conheço, mas ainda que exista, e se essa jurisprudência pacificada do TCU encontrar vozes dissonantes na melhor doutrina? Mesmo assim, cabe responsabilização do parecerista. Ainda assim, estaríamos diante de uma imprudência temerária ou de uma culpa grave que caracterizaria o cometimento de um erro grosseiro? Ou seja, advogar definitivamente não é para os fracos. É preciso ter muito cuidado com o que se orienta e com aquilo que se coloca no papel. O jurídico deve redigir sua manifestação com a linguagem simples e compreensível. A lei fala de forma clara e objetiva, com a apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com a exposição de pressupostos de fato e de direito levados à consideração na análise jurídica. É isso que diz lá a letra da lei. E aí um ponto de relevo que nós devemos abordar, né, nesse nosso bate-papo aqui, é o próprio artigo 10 da nova Lei de Licitações. O que é que diz o artigo 10? Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora, judicial, em razão do ato praticado em estrita observância de orientação constante em parecer jurídico, a advocacia pública, ou seja, aquele que deu o parecer, promoverá a representação judicial ou extrajudicial daquele orientado, né, caso seja essa a vontade dele. O problema, gente, é que ao defender aquele agente público tomador de decisão, nós, advogados, nós acabamos defendendo o nosso próprio ato administrativo,
praticado outrora, né? Com o apoio jurídico. Isso, logicamente, prestigia a boa-fé e a segurança jurídica, isso é fato. Mas esse tipo de defesa, na verdade, favorecerá aos agentes públicos honestos e arrojados, diferentemente dos corruptos. Esses não encontrarão incentivos para tomar decisões não ortodoxas ou arriscadas, mesmo que imbuídos, né, dos mais nobres institutos de atendimento do interesse público. Essa defesa trazida pelo artigo 10 será também uma forma de um debate de diversas posições admitidas pelo ordenamento jurídico em dilemas sensíveis, né, que seja realizado de uma maneira equilibrada, sobretudo, para que se construa um consenso e que se busque, logicamente, evitar desvios, excessos, superar falhas, compreender as dificuldades da atuação concreta e, sobretudo, as finalidades públicas a serem alcançadas, né? Para alguns, essa lei 14.133 encurralou e trouxe mais medo no agir por parte dos juristas que atuam no processo de contratação, ante o receio da sempre temida interpretação por parte dos órgãos de controle, né? Mas todos possuem limites, inclusive quem controla. Eu gosto muito do princípio da aderência às diretrizes e normas, né? Quando se busca o fiel cumprimento das normas e das diretrizes, quando se busca de forma correta o cumprimento das normas e das diretrizes, os órgãos de controle, eles também precisam tolerar, inclusive por um dever de lógica, o conjunto de interpretações consideradas juridicamente razoáveis e as ações que não tiveram um rendimento ótimo, não por nada, mas por terem sofrido efeitos de fatores razoavelmente imprevistos, se assim nós possamos dizer. Eu admiro muito aquele controle que prestigia as sustentações jurídicas, ainda que não as sigam. Eu posso até não seguir, mas eu prestigio, pelo menos, os debates jurídicos, né? A gente aprende lá desde da escola, né, o penso logo existe de René Descartes. Ora, se o pensamento e a cognição são coisas individuais, lógico, o óbvio não existe. Vamos confessar. Eu prefiro pensar no ganho da atuação mais ampla do jurídico, inclusive para os próprios profissionais que buscarão a melhor especialização no tema licitações e contratações públicas, né? Para se manifestar juridicamente com razão e convicção, é preciso ter técnica. É preciso ser perito naquilo que se propõe a fazer. Então, da mesma forma que eu enxergo o texto da nova lei de licitações com muita alegria, também brilham os meus olhos esses papéis que a assessoria jurídica, acima de tudo, que o conjunto assessoria jurídica, servidores públicos envolvidos no processo de aquisição, que eles desempenharão. O início é difícil, mas todo bicho desconhecido é temido, até que se aprenda. Depois vira graça, né? Já vi aí pelo adiantar da hora, já recebi aqui um sinalzinho que eu preciso encerrar. E dizem que as palestras que arrancam aplausos são aquelas que terminam com aquelas frases de grandes intelectuais pensadores. A doutora Cíntia está aqui me olhando e dizendo qual será o grande intelectual que ele hoje vai falar, quem ele vai citar. Eu hoje vou trocar qualquer aplauso para usar o meu tempo
da frase bonita, da reflexão bonita com outra coisa. Eu estava dizendo antes da gente entrar aqui ao vivo, domingo é dia dos pais, né? E eu vou passar esse ano domingo sem meu pai. Então eu quero parabenizar todos os pais, já que domingo é dia dos pais. Eu sou pai, mas eu quero mesmo aproveitar esse tempo da frase bonita para mandar aqui um cheiro para todos os pais, de forma especial para o meu pai, Nailton Bittar, que sempre assiste minhas palestras, minhas sustentações orais, é meu cobaia. Ele está sempre testemunhando o amor que eu tenho pela advocacia. Acredito até que ele deve estar assistindo aí agora também. Te amo, pai. A frase bonita hoje é: te amo, pai. Quero dizer a todos os pais do mundo que, se Deus é pai, inócua qualquer outra tentativa de valorar a paternidade. Muito obrigado. Vamos agora elevar o nível técnico desse painel. Eu deixo aqui um beijo em cada um de vocês e eu passo a palavra para a doutora Cíntia, para que ela dê sequência. Que Deus nos abençoe e que ninguém mais tenha nenhum problema por conta desse vírus maldito. Beijo no coração de todos. Muito obrigado. Nós é quem agradecemos, doutor Ícaro. Muito obrigada, muito linda aí a sua mensagem final, muito pertinente, diga-se de passagem, não é? Feliz Dia dos Pais também para o meu pai e todos os pais que estão assistindo a gente. Muito interessante também o seu tema, essa abordagem do protagonismo da assessoria jurídica com a nova lei de licitações. É um tema que esse pouco espaço de tempo não daria para a gente exaurir, mas é muito pertinente a sua colocação, doutor Ícaro, muito obrigada. Vamos, então, dar continuidade ao nosso painel, e é com grande prazer também que eu convido a doutora Cláudia Cristina de Melo Pereira a integrar esse painel. Ela que é advogada, chefe de gabinete da primeira Procuradoria Criminal do Ministério Público do Estado de Alagoas, mestre em Educação pela Universidade mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal de Alagoas, professora da graduação e pós-graduação do Centro Universitário SESMAC e no SESMA, palestrante e colaboradora em diversas obras que tratam sobre licitações e contratos administrativos, principalmente Covid e o direito administrativo e o novo direito das licitações e contratos administrativos, ambas as obras publicadas pela editora Juruá. Doutora Cláudia trará para a gente uma abordagem sobre a contratação integrada na Lei 14.133 de 2021. Doutora Cláudia, muito prazer, seja muito bem-vinda e a sua palavra. Boa noite, Cíntia. Boa noite, doutor Ícaro Bittar, doutora Andréa Fernandes. Boa noite a todos os nossos ouvintes, né? Quem está acompanhando aqui esse painel, que deve ser realmente um apaixonado por licitações e contratos. Ao passar da hora, estamos já perto das 10 horas, então, realmente está nesse painel aquelas pessoas que realmente gostam sobre o tema. E o momento é excepcional da gente falar sobre a lei de licitações, né? Quero, antes de começar a falar sobre o meu assunto, que é contratação integrada, parabenizar a OAB da Bahia por esse evento magnífico, grandioso. Eu soube que foram mais de 11 mil inscrições no curso, 3 dias de curso gratuito. Então, está de parabéns à OAB da Bahia. Me sinto muito feliz e honrada por estar aqui participando com vocês nesse momento. E depois de falar o doutor Ícaro, é um pouco difícil, né? Até porque eu estou entre a cruz e a espada, né? Primeiro falar doutor Ícaro, eu estou no meio, depois vai falar a doutora Andréa Fernandes, então eu estou entre a cruz e a espada. Mas eu vou tentar resumir e de uma forma clara o meu tema, já que foram tantas transformações que a Lei 14.133 trouxe, e eu escolhi especificamente um tema que é contratação integrada. A lei traz a contratação integrada, mas, na verdade, no seu artigo 47, incisos 5 e 6, lá está a contratação integrada e a semi-integrada, mas, na verdade, não é uma inovação, porque ela já existia no nosso ordenamento jurídico
na lei do RDC, que é a Lei 2.462, de 2011. Foi uma lei que foi criada justamente para acelerar as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e esse regimento, né, esse regime de contratação foi criado especificamente para isso, para dar uma maior celeridade. Então, a nova lei de licitações, ela tenta trazer as experiências positivas dos outros ordenamentos jurídicos, e uma delas foi a contratação integrada, né? No RDC, o regime denominado contratação integrada é justamente entregar ao particular o ônus, né, de elaborar o projeto básico e o projeto executivo. Então, o particular que vai participar de uma licitação, de um processo licitatório de obras ou serviços de engenharia, ele vai ter que criar, elaborar o projeto básico, o projeto executivo e executar a obra. E isso tudo traz uma grande celeridade para o processo de contratação, porque tira da administração pública esse ônus, né? E a gente muitas vezes tem que licitar uma empresa para elaborar um projeto básico, um projeto executivo, e depois ter que se submeter a uma tomada de preços, uma concorrência para a construção daquela obra. Então, ele vai, vamos dizer, trazer uma maior celeridade para a administração pública, né? Também é previsto a contratação integrada na lei das estatais. Mas o que é interessante falar sobre a contratação integrada, e para que vocês entendam, é entender o que seria um anteprojeto, o projeto básico e o projeto executivo. O anteprojeto, como o nome já, né, deduz, na verdade é um rascunho da licitação. É todo o conjunto de informações que devemos ter antes de fazer o projeto arquitetônico. Vamos imaginar que simplesmente vai se analisar o terreno, vai fazer um levantamento topográfico daquele terreno através de uma máquina chamada estação total, e a partir daqueles elementos que vão surgindo, aquelas informações que surgirem, é que nós vamos fazer o nosso anteprojeto. Então, quando o licitante vai participar de um certame, ele só tem a descrição do objeto que quer se licitar, o objetivo daquela licitação, e o anteprojeto, um rascunho. E ele vai, né, o objetivo dessa licitação é a confecção do projeto básico. O projeto básico já é um elemento muito mais concreto, vem muitas mais informações. Vem plantas baixas, por exemplo, no projeto básico, plantas de situação, plantas de telhado, como é que fica o fechamento daquela construção, fachadas, cortes, vistas. E o projeto executivo já é mais um elemento complementar, porque ele vai, no projeto executivo, ter todas as plantas necessárias para a execução daquela obra. Então, nós vamos ter plantas estruturais com os respectivos memoriais de cálculo, nós vamos ter plantas de instalação elétrica, hidráulica, de gesso, móveis. Vocês imaginem como isso vai ser benéfico para a administração pública, a utilização da contratação integrada. Eu sou uma grande defensora desse regime de contratação. Por quê? Porque imagine um município licitar um hospital. Quantas licitações ele teria que fazer para estar concluído aquele hospital? Ele teria que contratar uma equipe de engenharia, que muitas vezes não tem, os municípios, para poder confeccionar o projeto básico, o projeto executivo, teria que depois licitar a obra e depois licitar móveis, equipamentos. Com a contratação integrada, eu vou fazer uma única licitação e vou entregar ao particular todo o ônus dessa contratação. Então, o risco vai ser por conta do particular. E uma das perguntas que vocês poderiam me fazer é qual é a vantagem, fora a questão da celeridade, né? É porque eu vou, na verdade, diminuir a quantidade de aditivos. Se eu faço uma contratação integrada, não há porquê eu fazer um aditivo, por exemplo, de valor. Se faz um aditivo de valor quando existem erros, né, ou omissões no projeto base e no projeto executivo. Mas se eu estou passando essa obrigação, né, esse ônus para o particular, ele não tem como depois pedir um aditivo de majorando os valores, né? Lógico que existem exceções. Por exemplo,
É possível a majoração de valores no pedido de reequilíbrio econômico-financeiro quando se constatar que foi decorrente de um caso fortuito ou força maior. É possível pedir. Mas, veja, o particular não teve culpa, né, em relação a essa majoração. É também possível uma majoração de valores por necessidade da própria administração, né? Quando, por exemplo, ela precisa fazer uma alteração naquele projeto, ou mesmo ela precisa especificar melhor aquele objeto para que o resultado seja aquele pretendido. Mas, veja, é um pedido da administração e não pode ser em decorrência de erros ou omissões do projeto básico ou do projeto executivo, porque esse foi feito pela empresa, então ela não pode dar causa a esses aditivos, tá? Então, eu acredito que o projeto, com a contratação integrada, ela vai dar um fôlego maior à administração, tá? Principalmente para os municípios. A lei, quando a 14.133, quando foi publicada, no seu projeto de lei, dizia que a contratação integrada só era possível para obras de grande vulto, ou seja, aquelas acima de 200 milhões de reais. Só que no momento da sanção presidencial, esse dispositivo foi vetado pelo presidente. E agora a contratação integrada é possível para pequenas obras, por exemplo. Isso faz, para mim, todo sentido. Por quê? Porque é justamente nos pequenos municípios, né, nas pequenas unidades administrativas, onde nós encontramos deficiência de pessoas capacitadas, engenheiros que têm expertise, por exemplo, em determinada obra. Então, se valer da contratação integrada, para mim, nessa situação faz todo um sentido, tá? E esse tempo também é necessário falar que na licitação sob regime de contratação integrada, o prazo que as empresas têm para a apresentação da proposta quando o edital é publicado é bem maior. Na contratação integrada, são 60 dias úteis, enquanto na semi-integrada, são de 35 dias úteis. A semi-integrada, pessoal, a diferença de uma para outra, para vocês entenderem, é que na contratação integrada, como vocês já sabem, a gente vai contratar uma empresa que vai fazer o projeto básico, o projeto executivo. E na semi-integrada, ele só vai fazer o projeto executivo e executar a obra. Então, praticamente é essa a grande diferença. E eu sou partidária, realmente, da utilização da contratação integrada. Nós não temos ainda um estudo em relação à contratação integrada, se ela é mais vantajosa, se ela é mais barata, porque ela é muito recente, né? Ela surgiu com a RDC em 2011. Então, nós não temos ainda balizas concretas para se falar se realmente ela é a melhor opção, mas nós vamos descobrir isso com a Lei 14.133, com certeza. Para finalizar a minha fala, já são 10 horas, eu não quero me estender, porque a doutora Andrea Fernandes ainda vai falar sobre as modalidades de licitação. Eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento fraterno para todos vocês, e como o doutor Ícaro falou, eu acho que o final de cada fala deve ser realmente esse, a gente desejar um feliz Dia dos Pais, né? Para quem tem pai, realmente tem um tesouro, né? E eu tenho o meu pai querido, eu, graças a Deus, tenho ainda e pretendo ter por muitos anos. Desejar um feliz Dia dos Pais para todo mundo. E muito obrigada. Muito obrigada. Maravilha, doutora Cláudia. Parabéns aí pela exposição, muito rica, né? É um tema, de fato, novo, né? A gente tem poucas experiências nesse sentido, e a nova lei trazendo essa modalidade para, sem esse veto, como a senhora mencionou, eu acredito que vai ser de grande valia aí para a administração pública, e estou na torcida que dê certo, né? Porque o intuito é exatamente que dê certo, né? Muito obrigada pela sua fala, uma boa noite, e eu gostaria de chamar a nossa última painelista, doutora Andrea Fernandes Amorim, ela que é advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho, e em licitações e contratos administrativos. Doutora André é professora,
vice-presidente da Comissão de Estudos em Licitações e Contratos da OAB Bahia e atuou como pregoeira na CESAB, além de atualmente coordenar licitações e contratos administrativos no CREFITO 7. Doutora Andréa, boa noite. Ela vai falar um pouco sobre as modalidades de licitações e as principais alterações. Seja bem-vinda, fique à vontade. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes deste painel, a colega muito gentil na sua apresentação, doutora Cíntia Santos, doutora Claudinha para os íntimos, Pereira, satisfeita em encontrar aqui hoje, e meu queridíssimo presidente, Ícaro Bittar. Também vou saudar todos aqueles que estão assistindo a essa transmissão até agora. Nosso painel atrasou, infelizmente não vamos contar com a presença do nosso ministro do Tribunal de Contas da União, doutor Bruno, mas esperamos que ele possa fazer uma participação em algum dos nossos webinários da Comissão de Licitação, até para expor um pouco também dessa visão do Tribunal na nova lei. Eu gostaria também de registrar o agradecimento ao convite feito pela OAB para participar nesta noite da Conferência Estadual da Advocacia Baiana, na pessoa do presidente Fabrício Castro, e do diretor tesoureiro Hermes Larião, que é sempre muito gentil, consignar a minha imensa alegria em falar de licitação, das mudanças ocorridas na nova lei, para os colegas advogados e demais participantes do evento. E assim, dentro dos 194 artigos e tantas outras inovações que estão previstas na nova lei, 14.133 de 2021, publicada desde 1º de abril, eu escolhi tratar das modalidades de licitação e as suas principais alterações. É uma temática de grande relevância, principalmente porque é o rito, é o modo, o procedimento usado pela administração para efetivar suas contratações. E eu entendo que a gente precisa, como o doutor Ícaro falou, principalmente das assessorias, conhecer a fundo as modalidades que podem ser utilizadas para a correta e efetiva licitação. Tanto aqueles que atuam na administração pública, como aqueles que fiscalizam e ainda aqueles que auxiliam os particulares na participação nas licitações. Nesse sentido, eu vou me ater ao artigo 28 da nova lei, que estabelece 5 modalidades de licitação. A lei ela não permite a criação de novas modalidades, apenas o seu regulamento. Então, nós temos 5 modalidades previstas: a concorrência, o pregão, o leilão, o concurso e o diálogo competitivo, que é a grande novidade da lei. A concorrência, esqueçam tudo que a gente já falou da concorrência da Lei 866. A concorrência agora, ela está muito mais próxima do pregão. Tanto é que se questiona se existiria mesmo a necessidade dessa divisão entre concorrência e pregão, até porque o seu procedimento ritualístico, previsto no artigo 17, são os mesmos tanto para a concorrência quanto para o pregão. O que vai diferenciar é o tipo de julgamento, o critério de julgamento. Então, não se atenha ao nome em concorrência da Lei 866. Agora é um novo tipo de concorrência. A gente vai avaliar primeiro a proposta comercial, depois da seleção do melhor valor ou do menor valor, você passa a fazer a habilitação do melhor classificado. Então, essa inversão de ordem é fundamental para agilizar os processos. Só que a nossa lei vai e volta. Ela ainda permite que eu retroaja e utilize a forma anterior de fases, a habilitação e depois a análise de propostas, no caso de ter uma justificativa para isso. Eu tenho que fundamentar a vantajosidade de usar esse modo de julgamento. A concorrência, ela é usada não mais em relação ao valor, porque todos os critérios, as modalidades de licitação previstas na Lei 8666 eram a partir dos valores da contratação. Agora não. Agora o que eu tenho que observar, e isso vocês têm que prestar muita atenção, é a natureza do meu objeto. Na concorrência, se eu estiver diante de bens e serviços tidos como especiais, que a lei define por
sua alta heterogeneidade e complexidade não podem ser definidos objetivamente no edital, por meio de especificações usuárias de mercado, eu vou usar a concorrência. Ela também deve ser utilizada para obras e serviços de engenharia, tanto os serviços comuns como os serviços especiais. E na concorrência, eu tenho a possibilidade de usar todos os critérios de julgamento, com exceção do critério que é exclusivo para o leilão, que é o de maior lance. Como eu já disse, o rito da concorrência seguirá o pregonizado no artigo 17, que é tido como rito comum, padrão, contemplando as fases de planejamento, análise de propostas, habilitação, julgamento e fase única recursal. O pregão, a segunda modalidade aqui tratada, ele não vinha previsto expressamente a sua ritualística na Lei 8.666. Tinha uma previsão em lei específica, a 10.520, em 2005, e em algumas regulamentações próprias. O pregão ele é obrigatório quando eu tratar de aquisições de bens e serviços tidos por comuns. Então, aqueles que eu faço a definição através de padrões de desempenho usuários de mercado, vai se encaixar com pregão, desculpe. O pregão, hoje, ele é utilizado em quase 95% das licitações no Brasil. Então, é a modalidade que a gente precisa realmente conhecer e a exceção vai ser a concorrência. Ele terá como critério o menor preço, que é o tradicional. Mas só que a lei agora também prevê maior desconto, que antes era previsto só no regulamento. E isso é para o menor dispêndio da administração pública. A ritualística do pregão é aquela prevista no artigo 17, que é a mesma da concorrência. A terceira modalidade de licitação é o concurso. Mas aqui eu não estou tratando do concurso para a seleção de provimento de cargos públicos, mas é uma seleção para trabalhos técnicos, científicos e artísticos, com muitas características subjetivas. Então, até o critério de julgamento, que não era previsto na Lei 866, agora tem na nossa lei, na nova lei, de melhor técnica ou conteúdo artístico, sendo esse um critério só. Tem um rito especial, mas infelizmente a lei só traz as regras de diretrizes. Então vamos ter que fazer regulamentações para procedimento deste concurso. A quarta modalidade é o leilão. Doutora Cláudia, antes nós estávamos conversando sobre isso, e essa inovação é muito bem vista, porque antes, na Lei 8.666, a gente tinha o leilão restrito a bens móveis e a concorrência para bens imóveis. Com a nova lei, o leilão, que é a alienação, a venda de bens e a transferência, ele é permitido tanto para os bens móveis como para os bens imóveis. E o critério é único, exclusivo, o de maior lance. Só que a regulamentação também vai ser necessária para sabermos como proceder neste caso de leilão. Só temos as diretrizes da Lei 14.133. Por fim, a quinta e última modalidade é o diálogo competitivo, que está previsto no artigo 32 e é inspirado no direito europeu. Como tudo é novo, a gente precisa olhar isso com muito cuidado. Ele é muito atrativo, mas ele é muito restritivo. Então, eu só posso usar em situações muito específicas. Então, quando a administração deve usar? Quando as situações normais, os procedimentos normais, as soluções normais de mercado não resolvem a minha problemática. Na verdade, nem a administração sabe o que ela precisa. Então, a lei acabou por permitir que ela faça essa conversa com os particulares, com os licitantes, para saber. Eu tenho uma crítica à colocação como modalidade de licitação, porque eu acredito que isso parece muito mais um procedimento auxiliar de licitação, porque ele prevê 3 fases. A fase de pré-seleção, que é uma fase que eu tenho uma obrigação de publicar um edital, com interstício de 25 dias úteis para dar ciência da minha problemática. Eu possibilito que os participantes licitantes tragam soluções. Vou estabelecer a segunda fase, esse diálogo, essa conversa,
tudo isso muito restrito, porque as soluções que ele me apresenta eu não posso dispor no mercado. Depois dessa conversa, eu faço a identificação da melhor solução que eu encontrar do que veio fornecido. Então, a terceira fase é que é a fase competitiva. Aí eu tenho que deixar 60 dias úteis, no mínimo, de divulgação desse edital, possibilitando que, nessa terceira fase, eu faça a seleção daquele que atenda a uma solução criada. Veja que não é bem uma modalidade, é muito mais próximo, mas eu vou respeitar e tenho que respeitar o que foi imposto pelo legislador. Mas o meu entendimento, a minha crítica com relação a essa colocação na lei, eu acredito que seja essa. Essas são as minhas principais colocações sobre as alterações nas modalidades. Eu gostaria de acrescentar que foram extintas, e todo mundo já está cansado de dizer isso, a carta convite, infelizmente, ela foi fadada a um insucesso pelo seu indevido uso, né, de direcionamento nas licitações, porque era sim interessante a carta convite. No momento que você utilizava ela para pegar bons fornecedores que cumpriam seus prazos, para aqueles que tinham qualidade no produto, era uma forma de direcionamento bom para a administração, mas isso foi desvirtuado. Também foi extinta a tomada de preço e o RDC com a revogação da lei 12.462 de 2011. Eu também queria frisar que todas as modalidades não levam mais em consideração, para a sua definição, os valores envolvidos na contratação, e sim a natureza do objeto, como foi dito. O que realmente importa agora é o objeto. E todas as escolhas pelas modalidades devem ser muito bem fundamentadas no processo administrativo. Tem que dizer o que é especial, o que é comum, o que é inovador. E, como todo mundo gosta de falar de pregão, eu queria dizer sobre o pregão. O pregão a gente não vai poder mais usar para situações como serviços advocatícios. Artigo 29, parágrafo único, prevê que não podem ser mais adotados os pregões para serviços intelectuais. E aqui eu também englobo os serviços advocatícios. Doutor Ícaro, eu sei que gosta muito do pregão presencial, mas a notícia é a seguinte: todas as modalidades, não só mais o pregão, deverão preferencialmente, eu vou ler obrigatoriamente, serem realizadas por meio eletrônico. Artigo 17, parágrafo 2º. Se você justificar e quiser fazer presencial, pode, mas vai ter que transmitir online ou pela internet, conforme está estabelecido no artigo 17, parágrafo 5º. Então, a gente vai ter que agora adaptar muita coisa para utilizar a tecnologia para sempre dar essa publicidade dos atos no momento que eles estão ocorrendo, para todo mundo acompanhar. Outra inovação que está sempre descrita aí é a inversão das fases, admitindo sempre o julgamento da proposta antes da habilitação. E, ainda com relação ao pregão, os prazos. A gente tinha 8 dias, comumente, estava todo mundo acostumado com essa publicação do aviso e a sessão, esse interstício de 8 dias. Os 8 dias se mantêm apenas quando se tratar de aquisição de bens. Se forem aquisição de serviços, o prazo estabelecido pela nova lei são 10 dias úteis. A gente tem que se atentar a isso para não descumprir esse princípio da publicidade do aviso, para que os licitantes, participantes, venham trazer as suas propostas de forma adequada, tenham tempo de conhecer o edital, de fazer seus pedidos de esclarecimento, seus pedidos de impugnação em tempo hábil. Por fim, incumbe aos estados, municípios e o Distrito Federal fazer as suas regulamentações sobre essas modalidades de licitação. Mais uma vez, não é criar modalidades, mas é sim tratar como serão esses procedimentos. Como é que vai ocorrer o leilão em determinado município? Você pode legislar sobre isso, é uma grande oportunidade. Essas são minhas considerações. Agora eu vou terminar até pelo adiantar da hora. Eu vou reiterar meu agradecimento. Também vou compartilhar aqui um feliz Dia dos Pais para todos que estão assistindo, para todos que... Doutor Ícaro, que é o pai do painel.
para o meu pai também, que eu não sei se está assistindo, mas eu vou desejar. Está chegando também o Dia dos Advogados, eu gostaria de registrar a minha honra em fazer parte da OAB e da OAB Bahia. E assim eu termino e retorno a palavra à doutora Cíntia. Muito obrigada. Parabéns, doutora Andréia. Nós que te agradecemos, com toda certeza. Uma missão quase que impossível, né? Em tão pouco tempo, você conseguir aí dissecar de maneira tão objetiva todas as modalidades de licitações. Eu estava ansiosa para ver o seu posicionamento sobre o diálogo competitivo. Achei interessantíssimo. Concordo, inclusive, né? Mas, enfim, eu gostaria mais uma vez de agradecer não só a você, doutora Andréia, mas a você também, doutor Ícaro Bittar, doutora Cláudia Pereira. Muito obrigada pela participação de vocês. Com toda certeza, vocês enriqueceram bastante aqui e contribuíram muito para o aprendizado de todos nós que estamos aqui assistindo a palestra de vocês. Eu desejo a todos uma excelente noite e agradeço a companhia de todos os meus colegas que estão nos assistindo. Mais uma vez, registro aqui o meu agradecimento à OAB, assim como a doutora Andréia. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição, muito orgulho de ser advogada. Eu vivo o dia 11 com muito prazer, assim, e com muita alegria no coração, porque foi a profissão que eu escolhi ser e é o que eu sou. E nada além do que você trabalhar com o que você gosta. Então, assim, muito obrigada a todos vocês. Feliz Dia dos Advogados para todos. Muito obrigada pela presença de todos. Uma boa noite.